esse povo eles estavam crescendo, era um povo muito numeroso. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Faraó agora, com a tua soberba, a tua avareza, o teu medo de ver o crescimento do povo, ele começa a perseguir esse povo e começa a matar, né? E eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele povo passando por um grande sofrimento, por uma grande escravidão, aquele povo em algum momento se prostrou diante da presença de Deus, pedindo ao Senhor um libertador, para que eles viessem ser libertados, porque a todo momento eles estavam sendo coagidos, pressionados, né, chicoteados, com sofrimento, não tinha liberdade para nada. E eu creio que aquele povo se humilhou, se prostrou, falou: Deus, envia um libertador, porque eu não estou aguentando mais, eu não tenho suportado mais as situações na qual eu tenho passado. E eu creio que de tanto o povo se prostrar, o povo se humilhar, o Senhor Deus, ele ouviu a oração daquele povo. E a palavra do Senhor agora vai nos dizer que Deus, ele prepara um libertador, e esse libertador por nome de Moisés. E quando o Senhor prepara esse libertador, Deus, ele faz uma promessa de uma terra chamada Canaã. E Deus, ele começa a dizer a Moisés que, seguindo os mandamentos do Senhor, Moisés e todo aquele povo sairia daquele sofrimento, e a terra que Deus prometeu aos seus antepassados, o Senhor daria a esse povo, né? E a palavra do Senhor vai nos dizer que agora Moisés, ele começa a fazer uma obra árdua, porque o povo, eles passaram por tanto sofrimento que, assim, eu acredito que o povo já não acreditava mais, o povo já não tinha mais esperança, porque a dor era constante na tua vida, a chicoteada, as palmadas era constante na vida deles, né? E a palavra do Senhor vai nos dizer, assim, eu entendo, conjectura, que aquele povo não tinha mais esperança, eles não acreditavam. Então era um povo que todo momento, mesmo sabendo que Deus havia enviado um libertador, e que através da vida de Moisés, um homem com uma tamanha sabedoria, um homem com uma tamanha entendimento, eles, ao tempo inteiro, eles murmuravam, eles questionavam. Sempre quando Deus enviava maná, Deus enviava alguma coisa para mostrar que estava junto com o povo permanecia reclamando. E assim eu acredito que havia um peso muito grande no coração de Moisés, porque quanto mais Moisés fazia, mais o povo reclamava. Quanto mais Moisés liderava e tentava levar o povo para um caminho correto, mais o povo começava a indagar, né? Moisés, você nos trouxe aqui para poder morrer nesse lugar, antes de você nos deixasse no Egito, e ali nós morreremos. Moisés escutou muitas situações. Eu creio que houve tempo também, quando Moisés, ele olhou para o céu, ele falou assim: Senhor, me mata, porque eu não aguento mais, eu estou fraco. Moisés se sentiu completamente abatido. Só que naquele momento o Senhor Deus falou para Moisés que mostraria para ele o tamanho da força que ele tinha. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que agora Deus prepara 70 anciões, e através da vida de Moisés, do Espírito, a unção que Deus tinha na vida de Moisés, Deus derrama sobre a vida desses anciões, e esses anciões agora passam a ajudar Moisés. Só que mesmo assim, ainda assim, o povo comendo do bom e do melhor, o povo comendo carne, o povo comendo do maná, o povo, né, Deus mostrando constantemente que estava com o povo permanecia reclamando, o povo permanecia murmurando. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Moisés agora, ele permanece guiando o povo, ele permanece direcionando o povo, e ali estava com ele o teu sucessor Josué. E Josué a todo momento observava as características, observava as atitudes, as ações, e tudo aquilo que o Senhor mandava Moisés fazer, ali também Josué, ele aprendia da lei e os mandamentos do Senhor. Só que eu quero dizer, irmãos, uma coisa que Deus, ele colocou no meu coração. Moisés, ele tinha promessa. Moisés, ele viu Deus face a face. Moisés, ele viu a glória de Deus. Só que Moisés, ele teve 3 características que fez ele perder a terra prometida. Às vezes nós escutamos assim da seguinte forma: quem tem promessa de Deus não morre. Mentira, morre sim. Você pode ter certeza disso, porque Moisés, ele tinha promessa. Só que devido à sua desobediência, Moisés, ele não alcançou a promessa. Só que o nosso Deus é aquele que não deve nada para ninguém. Glória a Deus. Moisés, ele avistou de longe. E uma das características que Moisés errou contra o Senhor, que talvez tenha feito com que ele perdesse, aleluia, a terra prometida, vai dizer lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 29, que quando Moisés, ele estava no Monte Sinai, veio a palavra do Senhor dizendo a Moisés que o povo agora estava lá embaixo prestando culto de adoração a outros deuses, porque o seu irmão Arão, por causa de ouvir o comichão do povo, montou um bezerro, e através daquele bezerro o povo começou a adorar. E a Bíblia agora vai nos dizer que agora Moisés, ele desce.
Moisés, ele desce e ele encontra o povo em grande festa, adorando outros deuses. E a palavra do Senhor vai nos dizer que antes de Moisés descer, Deus tinha dado na tábua os 10 mandamentos escritos pelo próprio Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que agora, quando Moisés ele percebe a adoração insana do povo, a Bíblia nos diz que Moisés ele pega aquela tábua com grande ira, com grande raiva e quebra aquela tábua. Ou seja, o primeiro erro que Moisés ele cometeu foi ter quebrado a palavra do Senhor. Foi ter quebrado a lei de Deus. Foi ter quebrado a ordem do Senhor. Quantas vezes você tem se decepcionado com alguém, você tem se decepcionado com a igreja, com o teu irmão, e você tem se afastado da palavra de Deus. Meu Deus, é foda. Você tem pegado a palavra do Senhor e tem dito assim: Deus, eu não quero mais saber, eu vou largar tudo. Me ajuda, e talvez no coração de Moisés não tenha passado isso, mas para quem dá a entender nos dias de hoje, nos dias atuais, a partir do momento que Moisés ele quebrou aquela tábua, ele menosprezou a palavra do Senhor, porque ele tinha acabado de descer com a palavra. Quantas vezes Deus ele tem dado palavra no teu coração, e ao invés de você praticar a palavra, levar o teu irmão que está no erro, você guarda a palavra, vira as costas e abandona o Senhor. Aleluia. E Moisés ele estava com a palavra, porque se eu não me engano, se eu estiver errado, os irmãos me corrigem. Deus ele também falou nos 10 mandamentos: não farás outro Deus além de mim. Aleluia. E Moisés ele estava com a palavra. Aquele povo estava adorando. Ele podia dizer: o Senhor acabou de me passar os 10 mandamentos. Não adorais outros deuses além de mim. Deus. E talvez aquele povo não tinha talvez uma sã consciência, porque era um povo ignorante. Era um povo que empadecia de entendimento. Mas Moisés, ele estava com a palavra. Quantas vezes você vê o teu irmão que está no erro, está no pecado, fornicando, e ao invés de você alertar, você fala assim: pelo amor de Deus, eu não vou vir mais nessa igreja, o irmão está no pecado, está subindo no altar, mas Deus te deu a palavra para ele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Às vezes você passa na rua, você vê um pastor, alguém da igreja, porque pastor também é falho, alguém da igreja passando na rua, talvez até com amante. Né? Em vez de você pregar a palavra e falar: adultério ainda é pecado, mas Deus é aquele que transforma, liberta e perdoa, você vira as costas e sai da igreja. E Deus nessa noite ele veio para te encorajar. Libera a palavra, aleluia. a palavra, não quebra a lei do Senhor. Aquilo que Deus ele tem colocado no teu coração, fala disso, porque o Senhor Deus é aquele que se responsabiliza. Aleluia. Aleluia. Aquilo que vem até a tua boca, que vai trazer vida, vai trazer esperança, vem do próprio Senhor. Meu Deus. Então não cometa o mesmo erro que Moisés. Não quebre a lei do Senhor. Moisés, presta atenção nisso aqui. Moisés ele tinha acabado de descer do monte. Ele já estava com a palavra quentinha vinda do céu. E quando ele viu o povo ali em completo pecado, ele não levou a palavra, ele não trouxe, ele quebrou. Então a primeira coisa que Deus ele manda dizer para você: não se afaste da lei do Senhor. Glória a Deus. Não se afaste dos mandamentos de Deus. Aleluia. Porque nós estamos nos fins dos tempos. É verdade, Jesus. É chegada a hora do Senhor. E pessoas estão perecendo porque eu e você permanecemos calados. A gente não abre a boca. A gente está vendo as pessoas correndo para o abismo, correndo diretamente para o inferno. Nós estamos aqui. Deus está vendo tudo. Deixa que Deus trabalha. Tem muitas situações que Deus ele não precisa usar outra pessoa. Deus está usando diretamente você. Você também é profeta. Deus ele não fala somente através do movimento pentecostal. Deus ele não fala através somente da profecia. Mas Deus ele fala através da palavra. A palavra é a maior revelação que tem. Intimidade com ela, aleluia. Você sabe que adultério é pecado, fornicação é pecado, matar é pecado. Então libera a palavra, fala. Aleluia. Quando o teu irmão ele chega até ti e fala assim: não julgueis. Automaticamente ele está dizendo para você: deixa eu pecar em paz, mas você não pode fazer isso, porque quando você não fala aquilo que Deus ele coloca na tua boca, e você vê o seu irmão errando, e você percebe que o teu irmão corre risco de descer a sepultura e ir para o inferno, e você não fala a palavra, você está compactuando com o erro, e você paga pelo sangue dele também, porque você teve a oportunidade de dizer e não falou. E esse foi o primeiro erro que Moisés cometeu. Ele não pregou a palavra de Deus. O segundo erro que Moisés cometeu, e eu considero um dos erros mais graves, que para mim eu não sei para os irmãos. Quando Moisés ele desceu, que ele viu que o povo ele estava adorando a outros deuses, e ele não apregou a palavra, o Senhor Deus ele se irou no seu coração por causa do pecado do povo. E por Deus aquele povo seria destruído. Por Deus aquele povo não pisaria mais a terra de Canaã. Porque aquele povo, apesar de toda a escravidão que eles viveram, eles tiveram uma oportunidade de recomeço. É verdade, Jesus. Eles tiveram a oportunidade de alcançar algo maravilhoso, espetacular da parte do Senhor. Deus enviou vários sinais
para poder mostrar que estava junto com o povo. Então ali naquele momento, quando o povo escolheu adorar outros deuses, Deus ele teve todos os motivos de destruir aquele povo. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que Moisés agora começa a clamar pelo povo. Moisés ele começa a dizer para o Senhor perdoar aquele povo. Só que Moisés ele começa a encostar Deus na parede. E o cristão ele erra por isso. Nós achamos que nós podemos encostar Deus na parede. Meu Deus. Quando na realidade nós não podemos. Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Dele procede toda a vontade. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, ó, no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 32. Moisés pede para que o Senhor risque o seu nome do livro da vida, caso ele não perdoe. Isso é um ato muito grave. Nós não temos a audácia de pedir ao Senhor riscar o nosso nome do livro da vida. Nós temos que clamar para que o nosso nome esteja lá. Aleluia, Só que Moisés, ele encostou, pode procurar na Bíblia, irmãos. Moisés, ele Deus. encostou Deus na parede dizendo, se o Senhor não perdoar, eu te peço, tira o meu nome do livro da vida. Prova para os irmãos, está aqui, ó. Moisés intercede pelo povo. No versículo 32 ele vai dizer, agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Esse foi o segundo erro que Moisés ele cometeu. Porque em Deus está toda a palavra. Em Deus nós temos a salvação. verdade, Nós não Jesus. podemos tentar reverter a promessa do Senhor. Só que Deus, ele responde a Moisés quando ele diz assim. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, este eu riscarei do livro da vida. Ou seja, ninguém manda em Deus. Glória a Deus. Ninguém diz a Deus o que ele deve fazer ou não. Quem somos nós? Ninguém. Nós que devemos pedir ao Senhor benevolência, misericórdia. Nós vivemos pela graça de Deus, pelo amor do Senhor. Aleluia. O terceiro pecado que Moisés cometeu foi quando o Senhor pediu para que Moisés pregasse, quando Moisés profetizasse sobre a rocha, porque o povo estava sedento. Mais uma vez o povo estava reclamando por falta de água, estava com sede, precisava beber. O povo começou a murmurar dizendo, vamos morrer aqui, você nos tirou de lá para poder morrer aqui. E mais uma vez pesando o coração de Moisés, porque ele era um líder, né? E terrenalmente falando, carnalmente falando, ele estava sozinho. Mas tinha um grande Deus que estava junto com ele. Aleluia. Ele não estava só. Mas no momento da tua fraqueza, eu acredito que vendo aquele povo indagando tanto, reclamando tanto, É fácil. porque nada agradava, nada estava bom. Eu acredito que por muitas vezes, pesando o coração de Moisés, e ele pensou até mesmo em desistir, não querer mais ser líder. Porque quantas e quantas vezes a gente tenta fazer o querer e a vontade de Deus, nós ajudamos pessoas, as pessoas são ingratas, nos apontam, viram as costas no momento que nós mais precisamos. Quando nós precisamos de abraço, a primeira coisa que elas fazem é nos acusar. E por muitas vezes nós pensamos em querer largar tudo e abandonar tudo. Quando nós estamos à frente de uma obra e a gente sempre tenta fazer o melhor, a gente busca, a gente ora, a gente persevera, luta por alguém, traz esse alguém para a presença do Senhor e na primeira oportunidade esse mesmo alguém nos apunhala pelas costas. É, Jesus. Quantos e quantos aqui não pensou em desistir? Todos nós já pensamos em desistir. Todos nós já pensamos em parar. E eu creio que da mesma maneira Moisés ele também pensou em parar. Só que a Bíblia vai nos dizer que quando aquele povo estava sedento de água, Moisés fala, Senhor, esse povo precisa beber. Se eu não dar o que beber para esse povo vai me apedrejar, vai me matar. E Deus ele fala para Moisés, Moisés, fala sobre a rocha. Profetiza sobre a rocha. Só que o que Moisés faz? Ao invés dele profetizar, ele fere a rocha. 2 vezes. E a palavra do Senhor vai nos dizer que há uma diferença. Talvez venha até entrar uma indagação. No livro de Êxodo 17:5. Que essa palavra que eu li agora está escrito no Números 20, capítulo 7. Só que em Êxodo 17:5, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, ele manda que Moisés fere a rocha. Moisés ele obedece a palavra do Senhor e fere a rocha. E desce água e o povo bebe. Só que lá no livro de Números, capítulo 20, versículo 7, Deus ele manda agora Moisés profetizar sobre a rocha. E alguns estudos, quando eu li,
Porque eu falei, Senhor, mas lá no livro de Êxodo, o Senhor primeiro diz a Moisés para ele ferir a rocha. Só que agora em Números está dizendo para ele falar sobre a rocha. Então aonde que é que entra o erro de Moisés? Só que eu li alguns estudos que diz que porque já havia pronunciação do Messias, né? Porque havia Moisés ali, um liderado como um libertador, mas haveria um libertador maior que é Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai nos dizer nesses estudos que quando Deus pede para que Moisés fere a rocha, essa rocha ela simboliza Jesus. E Jesus ele foi ferido uma única vez. Não precisava que ele fosse ferido mais. E quando Jesus ele foi ferido uma vez, trouxe água para todo o povo sedento. A água